Espaço para a gente falar sobre futebol, para falar sobre seleção brasileira, porque o novo técnico da seleção, Carlo Ancelotti, será apresentado oficialmente no comecinho da semana que vem, já na próxima segunda, no Rio de Janeiro, e devemos acompanhar aí o anúncio da lista dos convocados para os próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Por isso, Luana Bernardes, na linha conosco está ele, que entende tudo do futebol, Bernardo Ramos, nosso comentarista. Acordou cedo, hein, Bernardo? Bom dia. Bom dia, Débora. A expectativa é muito grande em torno da convocação, da lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti, e a gente está aqui para falar sobre isso. Bom, então vamos lá. Primeiro, antes da gente falar sobre os nomes dos jogadores que devem ser convocados, durante a semana já conversamos bastante sobre esse assunto, mas eu quero saber da sua opinião sobre a chegada de Carlo Ancelotti no comando da seleção. Se você vê com bons olhos, o que a gente pode esperar dessa troca e desse novo comando? Claro, dentre aqueles técnicos que estavam à disposição no mercado, sem dúvida nenhuma, Carlo Ancelotti é o melhor deles, né? Ele é o técnico recordista, por exemplo, em títulos de UEFA Champions League, também ganhou por 5 vezes as 5 ligas maiores do futebol mundial, ou seja, ganhou na Itália, na França, na Alemanha, na Espanha, na Inglaterra. Então, um técnico muito experimentado, né, com muita experiência, um técnico vencedor, que marcou história principalmente no Milan, na Itália, e no Real Madrid, que para mim é a maior instituição esportiva do futebol mundial. Carlo Ancelotti, ele bebe na fonte de um técnico italiano, que armou um dos melhores times da história, né, o Arrigo Sacchi, campeão europeu com o Milan, em 1989 e 1990, aliás, Ancelotti fazia parte daquele time como jogador, e era um futebol à época revolucionário na Itália, viu, Débora? Muito ofensivo, o que não era uma característica do futebol italiano. Então a gente pode esperar na seleção brasileira um futebol bastante ofensivo, com a seleção jogando para frente o tempo todo. Carlo Ancelotti, diferentemente do que se fala, não é um técnico retranqueiro, nada disso, viu? Dá para saber se essa mudança na seleção vai ser a curto ou a médio prazo? Oi, Luana, é o seguinte, há muito pouco tempo para treinamentos, né? A seleção se reúne esporadicamente e quando ela se reúne para 2 jogos sempre da data FIFA, o tempo para treinamento é muito pequeno, né? Mas o Ancelotti é um técnico que consegue levar muito bem no papo, né? Tanto que existe um livro publicado pela editora Grande Área chamado Liderança Tranquila, que fala justamente sobre o tipo de liderança do Carlo Ancelotti, né? Que é um cara que consegue levar o grupo muito no papo, consegue expor com muita clareza as suas ideias. Então, acho que num primeiro momento vai ser assim que ele vai levar, dado o pouco tempo de trabalho que ele vai ter, pelo menos de campo, com os jogadores, né? A seleção brasileira sempre se apresenta ali uns 5 dias antes dos jogos, lembrando que o Brasil vai enfrentar o Equador em Guayaquil no dia 5 de junho e no dia 10 joga contra o Paraguai na Arena Corinthians aqui em São Paulo. Bom, quero saber então dos nomes da lista. Rola uma pré-lista aí de convocados e quero saber se a lista de Bernardo Ramos bate ou vai bater com essa lista dos convocados que deve ser anunciada na semana que vem. Quem você acha que vai? Bom, Débora, daqueles jogadores do futebol brasileiro, eu tinha uma expectativa de que o Ancelotti ia chamar jogadores majoritariamente do futebol europeu. Só que vazaram alguns nomes da pré-lista, né, dos 50 pré-convocados, e nesse universo de 50, desse universo de 50, melhor dizendo, saem os 23. E ele pré-convoca vários jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro, como o Alan Patrick do Internacional e 6 jogadores do Flamengo, né? Gerson, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro, o Wesley, são alguns dos jogadores que estão nessa pré-lista. Eu acho que até por causa da lesão do Endrick, existe uma possibilidade sim de o Yuri Alberto ser convocado, tá? Eu acho que o Estevão, que arrebentou também no meio de semana, na última quinta-feira, no jogo do Palmeiras contra o Ceará, pela Copa do Brasil, estará nessa lista do Carlo Ancelotti. Agora a gente vai ter que ficar ligado na Rádio Band News FM às 3h da tarde da próxima segunda-feira para saber direitinho quem vai ser chamado pelo Ancelotti, viu, Débora? Ah, com certeza. Agora, sempre
Sempre que sai, desculpa, Débora, que que sai a lista tem um nome que chama atenção, né? Ou a ausência de um nome que chama atenção. Qual pode ser a surpresa? O que a gente pode esperar de surpresa aí dessa lista que vai ser na semana que vem? Olha, Luana, tem um jogador que é pouco conhecido aqui no futebol brasileiro, um zagueiro que atua no futebol francês, no Lille, chamado Alexandro Ribeiro. Eu tenho quase certeza que 95% da nossa audiência nunca ouviu falar sobre esse jogador, que inclusive estava no Maracanã no meio de semana, na última quarta-feira, para assistir ao jogo entre Flamengo e Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Ele se declarou rubro-negro e tal, aquela coisa toda. É um nome fortíssimo para ser chamado para compor a zaga da seleção brasileira. Sobre ausências, desde 2002, quando o Romário acabou ficando fora da lista do Filipão para a Copa do Mundo, que o Brasil acabaria vencendo na Coreia e no Japão, não há aquele clamor popular pela convocação de um jogador. É até meio óbvio, né? Assim, a gente vê alguns caras, o Vinícius Júnior está machucado, mas pode ser que se recupere até lá, que vão ser convocados. A gente sabe que o Vini Júnior, por exemplo, melhor jogador do mundo, não vai ficar de fora, até porque era dirigido pelo técnico Carlo Ancelotti. Não haverá assim, uma grande ausência. Acho que existe uma expectativa grande pela possível convocação do Yuri Alberto, ainda mais diante da lesão do Endrick, né? Jogador pré-convocado, dirigido pelo Ancelotti no Real Madrid, que não será chamado por causa de uma lesão sofrida no último domingo no jogo entre Real Madrid e Sevilha. Olha, agora falando sobre grande ausência, vou entrar numa polêmica. Ontem a gente conversava aqui no Band News São Paulo sobre o nome Neymar, que tem um peso muito mais ultimamente institucional do que esportivo. O Bernardo Ramos falou, Neymar não vai de jeito nenhum, porque jogar que é bom, nada, né, Bernardo? Será uma imensa surpresa se o Neymar for convocado. Para mim, Neymar convocado seria uma espécie de bebê reborn do futebol brasileiro. Seria uma bizarrice, né? Então eu não acredito nessa convocação. O Neymar jogou um pouco mais de 20 minutos na partida contra o CRB, na última quinta-feira, né, pelo Santos, na eliminação da equipe praiana na Copa do Brasil. Ele praticamente não joga, né, Débora? Embora tenha sido pré-convocado, o Ancelotti é um técnico que gosta de compor com lideranças. A gente falou aqui sobre o livro Liderança Tranquila. Então, só por causa disso, só isso pode justificar, e para mim não é uma justificativa suficiente para chamar o Neymar. Eu não chamaria o Neymar de jeito nenhum, mas infelizmente não vou me surpreender se ele estiver na lista. Você falou do curto tempo que ele tem para treinar os jogadores. Esse é o principal desafio ou ele tem ainda outros desafios para fazer essa reestruturação da seleção? Eu estou contigo, Luana. Acho que o principal desafio é estabelecer uma forma de jogo em tão pouco tempo. Acho que o Brasil perdeu tempo. Na última edição da Copa América, realizada no ano passado nos Estados Unidos, o Brasil teve quase um mês de preparação e o Dorival Júnior foi quem tocava a seleção nesse período, né? E aproveitou muito pouco, né? O Brasil não evoluiu e foi uma oportunidade jogada fora. Agora o Ancelotti vai ter que se virar para treinar a seleção brasileira e implementar as ideias dele de jogo nesse curtíssimo prazo. Eu acho muito complicado isso. Eu acho que é o principal desafio dele, até porque não há mais aquele tempo muito grande de preparação para a Copa do Mundo, né? Por exemplo, em 1970, o Brasil treinou mais de um mês para conquistar o tricampeonato do México, né? Agora não, tem ali no máximo 2 semanas de treino e tal, por causa do calendário mais inchado, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Então acho que esse é o principal desafio do Ancelotti, conseguir expor, fazer com que os jogadores entendam as ideias dele nesse curtíssimo espaço de tempo. Bom, Bernardo Ramos, neste fim de semana vamos mudar de assunto, tem rodada, quero saber também dos jogos de hoje e de amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Hoje tem Fluminense e Vasco, São Paulo e Mirassol e também Atlético Mineiro e Corinthians. São Paulo, Mirassol e Atlético Mineiro e Corinthians com transmissão da Rádio Band News FM. Acho que São Paulo ganha do Mirassol, né? Vai voltar a jogar diante do seu torcedor. O São Paulo é uma equipe que empata bastante no Campeonato Brasileiro.
e vem sofrendo com algumas lesões. Então aposto no São Paulo nesse jogo. Na partida entre Vasco e Fluminense, na verdade é Fluminense e Vasco, né? Se eu não me engano o mando é do tricolor carioca, eu imagino até uma vitória do Vasco da Gama com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz é um técnico melhor do que o Renato Gaúcho, que vem conduzindo o Fluminense, sendo muito contestado pelo torcedor tricolor, e o Corinthians vai ter uma pedreira fora de casa contra o Atlético Mineiro. Dificilmente Garro e Memphis Depay estarão no campo. O técnico Cuca tem um elenco melhor do que aquele que dispõe o treinador do Corinthians, Dorival Júnior, mas o Atlético Mineiro está devendo, né? Mas como vai jogar mesmo assim, não passa o Palmeiras na classificação. Pode falar um pouquinho sobre essa partida também? Então, Luana, aí a gente tem um aspecto muito diferente, né? Envolvendo Flamengo e Palmeiras, que são espécies de protagonistas hoje do futebol brasileiro. Quando todo o campeonato começa, a gente fala assim, Flamengo e Palmeiras vem muito forte, né? O Flamengo tem vários problemas de lesão, 3 volantes, ou seja, jogadores que atuam no meio de campo ali na parte mais defensiva, estão fora do time, como Pulgar, Alan e De La Cruz. Então o treinador Felipe Luiz vai ter de improvisar, colocando o Gerson jogando naquela posição, e o Pedro não deve ir a campo. O Pedro jogou 90 minutos na partida contra o Botafogo da Paraíba no meio de semana e está voltando de uma lesão gravíssima, né? Readquirindo a melhor forma física. Então o Flamengo deve jogar com o Bruno Henrique. O Flamengo é uma equipe esfacelada por conta de lesões. Já o Palmeiras vem com muita força, acelerando muito o jogo, um jogo muito intenso, e vai jogar no gramado sintético do Allianz Parque. Só tem uma ausência confirmada, que é a do Felipe Anderson, jogador que atua na meia pelo lado direito, que sofreu uma lesão muscular logo no início do jogo do Palmeiras contra o Ceará na última quinta-feira. Eu acho que o Palmeiras tem mais força do que o Flamengo nesse momento, mas não vence o Flamengo em Campeonato Brasileiro desde 2017. Então a escrita favorece a equipe rubro-negra. De qualquer forma, a expectativa de um grande jogo no Allianz Parque. Se o Palmeiras ganhar, você falou sobre a matemática do ponto de vista do Flamengo, se o Palmeiras ganhar, abre 7 pontos na tabela de classificação em relação ao adversário. Lembrando que essas duas equipes vão disputar o Campeonato Mundial de Clubes a partir de 14 de junho nos Estados Unidos. Jogo amanhã às 4 da tarde, no mesmo horário tem Esporte e Internacional, mais cedo, ó que horário bom, às 11 tem Grêmio e Bahia ainda, e fechando o calendário, às 6h30 da tarde amanhã, Vitória e Santos se enfrentam, e Fortaleza e Cruzeiro às 8h30 da noite. Bernardo? Aí eu destaco o Santos, né, Débora, que vem na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 5 pontos ganhos, tem uma vitória só e 2 empates, e mais nada em 9 rodadas disputadas. É um time que vem uma pressão muito grande, né, sobre o técnico Kleber Xavier, que em 5 partidas não venceu nenhum jogo ainda no comando do Alvinegro da Vila Belmiro, e é um time que vem de um vexame muito grande, pagou um micaço no meio de semana com a eliminação para o CRB na terceira fase da Copa do Brasil, jogando em Maceió, a eliminação dos pênaltis, com direito a Neymar no campo e aquela coisa toda. Então o Santos tem obrigação de vencer o Vitória. Não acho que vai ser um jogo fácil, o time do Vitória é muito bem treinado pelo técnico Thiago Carpini, então fora o jogo entre Palmeiras e Flamengo, esse é o meu grande destaque para esse domingo. Como o Santos vai conseguir, se é que vai conseguir, reagir na competição. E se Neymar estará em campo, relembrando, tem convocação da seleção brasileira na próxima segunda-feira, e ele tem a expectativa de ser chamado. Será que vai ser convocado? Será que vai entrar em campo para colocar em risco essa convocação, uma vez que é um jogador que se lesiona muito? Então fica esse ponto de interrogação para a gente. Muito bem, Bernardo Ramos faz parte da nossa transmissão aqui das transmissões da Band News FM. A gente se encontra então ao longo do fim de semana. Bernardo, bom trabalho aí para você. Valeu, pessoal. Beijo para vocês. Bom dia, bom trabalho aí. Valeu.